Olá, sejam muito bem-vindos ao Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canon Medical Systems do Brasil. Eu sou Cleiton Lúcio e é um prazer estar aqui com vocês. Nesse podcast quinzenal, falamos sobre as tendências e curiosidades do universo de sistemas médicos de diagnósticos por imagem. Também abordamos outros temas e, principalmente, trazemos o lado humano de quem faz acontecer na medicina diagnóstica. E no episódio de hoje, nós vamos entrar no clima dos Jogos Olímpicos e vamos levar essa conversa para Tóquio, no Japão. Vamos saber o que há de mais novo e moderno na medicina diagnóstica do sistema músculo-esquelético. E, curiosamente, eu sou uma pessoa que está muito interessada nesse assunto. E o quanto essas tecnologias podem contribuir mais para um diagnóstico mais rápido e mais preciso nas lesões dos atletas de alta performance que participam dos jogos ou até mesmo de atletas amadores. A radiologia musculoesquelética tem como foco o estudo do aparelho osteoarticular, formado por ossos, articulações, músculos, tendões, nervos periféricos e as partes moles adjacentes. Quer ficar por dentro da imagem? Fica com a gente, pois nesse episódio nós teremos certeza que nós ganharemos a medalha de ouro. Eu sou o Cleiton Lúcio e eu quero apresentar duas pessoas que estarão com a gente batendo esse papo, além dos apresentadores. A primeira pessoa que eu quero apresentar é o Vitor Iozzi. Ele é gerente de produtos na área de ressonância magnética da Canon. Vitor, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre como os avanços da medicina diagnóstica têm afetado aí o dia a dia de atletas profissionais e como acho que você bem colocou, atletas amadores, né? E a gente discutir um pouco como essa relação dos Jogos Olímpicos e esses avanços na medicina estão interligados para facilitar o dia a dia de todo mundo. Vitor, a gente que agradece realmente para nós atletas amadores, como é o meu caso, eu acho que eu vou matar muitas curiosidades aqui. E nós também temos um médico especialista na área. Ele se chama Marcelo Bordalo, ele é médico radiologista do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem. Muito obrigado, Cleiton, pela introdução. É um prazer. Quero agradecer a Canon pela oportunidade de falar o que eu mais gosto aqui. A gente agradece, doutor, e provavelmente a gente vai tirar muitas dúvidas, tanto nossas quanto da audiência. E como eu disse lá no começo da apresentação, nós também temos outros dois apresentadores que farão parte desse programa. A primeira apresentadora é a Bárbara Rodrigues. Oi, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi a todos os ouvintes e espectadores do Por Dentro da Imagem. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem. Vitor também. Acho que a gente tem muito para aprender nesse programa de hoje, não é, Fábio Oliveira? Seja bem-vindo. Obrigado, Bá Rodrigues. Obrigado, Cleiton Lúcio. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, Vitor. É uma honra estar aqui nesse Por Dentro da Imagem. A audiência é crescente. Obrigado para você que está ouvindo a gente, nos escutando. E a gente está super empolgado com os Jogos Olímpicos. Estamos torcendo aqui muito pelas medalhas de ouro do Brasil, mas a gente sabe que tem muita tecnologia por trás. E eu já queria perguntar para o doutor qual é o contexto atual da radiologia musculoesquelética? A gente está muito curioso para saber, doutor. Então, a radiologia musculoesquelética passou por essa pandemia aí no ano passado e a gente sofreu muito, a gente ficou muito inativo aí por conta das pessoas irem menos ao médico, tratar da sua lesão de joelho, da sua lesão de coluna. Então, com isso, a gente teve uma atividade menor. No entanto, agora, a gente já está no momento de retomada. E, com isso, a gente, infelizmente, na verdade, começou a diagnosticar muitas lesões que estão no estágio avançado. Tá? E a gente agora está trabalhando bastante por conta disso. De modo global, a radiologia musculoesquelética ela vive um momento muito bom, tem uma interface muito grande com as demais especialidades aí do sistema osteoarticular, e a gente está esperando aí essa retomada que a gente vem vendo. Doutor Marcelo, agora eu gostaria de perguntar para você sobre as tecnologias. Quais são as tecnologias utilizadas para a detecção
das lesões, enfim, de todo o que compõe ali o preventivo e a análise que diz respeito à saúde do atleta? Na medicina esportiva, basicamente, a gente trabalha com ultrassonografia e a ressonância magnética. A ultrassonografia já está há mais tempo aí no nosso arsenal diagnóstico. Ela, no entanto, devido ao avanço dos aparelhos portáteis, cada vez mais médicos estão fazendo ultrassom. Com isso, foi se desenvolvendo muitas técnicas de ultrassonografia, principalmente as técnicas dinâmicas, no qual o atleta ele mexe e a gente faz a ultrassonografia. Com isso, a gente consegue ter mais diagnóstico, técnicas de contraste com ultrassom. Então, tem se desenvolvido nos últimos tempos muito a ultrassonografia. A ressonância magnética também tem um papel muito importante na medicina esportiva. E nos últimos tempos, com o desenvolvimento daqueles magnetos large bore, que a gente chama, que eles são mais largos, que dão mais conforto ao paciente, o desenvolvimento de magnetos, de gradientes, de bobinas, de softwares de pós-processamento, tudo isso permite uma maior resolução da imagem, um maior conforto do paciente, tudo isso num tempo menor de exame. Essa questão do tempo de exame é importante também, não só por causa da produtividade de um hospital, de uma clínica, mas sim pelo conforto do paciente. Com o paciente se sentindo mais confortável, o exame vai ser de uma melhor qualidade. Então, a gente está num momento bom dessas tecnologias aí que estão nos ajudando muito aí no nosso dia a dia. Que legal, doutor. E quanto mais rápido é o diagnóstico, né, mais rápido pode ser o tratamento e a cura de alguma lesão, né? Queria te fazer uma pergunta um pouquinho mais pessoal, que eu acredito que pode estimular os alunos de medicina a procurarem a área da radiologia musculoesquelética. Queria saber do senhor, doutor, como surgiu essa vocação, esse interesse pela área da radiologia musculoesquelética? Então, eu, desde a faculdade até o 5º ano, eu queria fazer, na verdade, ortopedia. Era isso que eu queria fazer. Eu gostava muito de esporte também e de todas as patologias ortopédicas. E no 5º ano, eu conheci a radiologia mais a fundo, através dos meus professores na faculdade. Eu lembro do Dr. Nelson Paladino, do Dr. Nestor de Barros e do Dr. Manuel Rocha, que me aguçaram essa vontade aí de conhecer mais a radiologia. É uma especialidade que a gente tem que ter um conhecimento anatômico, de anatomia muito grande, e ao mesmo tempo conhecer as doenças muito bem. Isso de uma forma mais global. Então, surgiu essa oportunidade então de unir a ortopedia com a radiologia, e aí eu tive o grande prazer aí de fazer a radiologia musculoesquelética. Doutor, a gente está torcendo muito aqui pelo Brasil nas Olimpíadas. Está todo mundo de olho lá em Tóquio, no Japão. Mas a gente sabe que tem tecnologia, conhecimento técnico ajudam muito na prevenção das lesões dos atletas, não só dos atletas que estão lá em Tóquio, no Japão, representando o Brasil e as outras nações, mas também os atletas amadores. E como aqui a gente ama estar por dentro da imagem, eu queria saber, doutor Marcelo, como que a tecnologia alinhada ao conhecimento técnico ajuda esses atletas a prevenir as lesões e identificarem uma possível lesão futura? Basicamente, a gente está tratando aí de precisão num tempo curto, tá? Então, com essa tecnologia, a gente consegue detectar a lesão exatamente, tá, no menor tempo possível. Ou seja, a gente consegue ver qual a lesão, qual o grau dessa lesão, e tudo isso num tempo precoce que permita a esse atleta, seja ele amador, seja ele profissional, conseguir fazer o tratamento adequado e poder voltar, logicamente, de forma segura ao seu treinamento, à sua prática esportiva e até às competições. E a tecnologia, ela vem somando a isso essa precocidade
e essa precisão nesse diagnóstico. A tecnologia hoje é fundamental aí para a gente conseguir fazer esses diagnósticos. E ainda no clima esportivo, eu queria perguntar para o Vitor. Vitor, como que é essa parceria da Canon com os grandes clubes internacionais? Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Claro, eu acho que o Dr. Marcelo foi muito feliz em duas palavras que ele usou ali, né, em precocidade e precisão. Né? Hoje a Canon, por essa excelência nas linhas de músculo esquelético, a Canon tem algumas parcerias com grandes clubes de futebol, na verdade, grandes instituições esportivas ao redor do mundo, times da NBA, times europeus como o Barcelona, o Real Madrid, o Manchester United, hoje todos eles utilizam as principais tecnologias da Canon nos segmentos que o doutor comentou, né, de ultrassom e de ressonância magnética. E aí um caso interessante, né, entrando nessa linha aí que o doutor comentou da precocidade e da precisão, eu tive a oportunidade de visitar o centro de treinamento do Barcelona há uns 2 anos, né, pré-pandemia, pré o mundo virar de ponta cabeça, e lá em conversa com um médico lá do Barcelona, o Dr. Gil Rodas, ele compartilhou com a gente uma situação onde o Barcelona, se eu não me engano, estava disputando oitavas de final da UEFA Champions League e o Messi estava no banco. Estava numa recuperação de lesão e o técnico, na época, perguntou para o Dr. Gil se o Messi poderia entrar no intervalo ou não. E ele falou que não sabia precisar se o Messi poderia retornar a campo ou não, porque ele não tinha a ferramenta diagnóstica ali, né, como o doutor falou, né, um ultrassom móvel, algo um pouco mais pontual. E a partir disso, depois o técnico do Barcelona pediu um ultrassom, o mesmo que eles têm lá no centro de treinamento, para dentro do vestiário do clube, para que uma situação dessa ocorresse, eles não tivessem mais dúvida e conseguissem fazer a volta do atleta o mais rápido possível, né? Porque a gente sabe, né, tanto das Olimpíadas quanto de grandes clubes profissionais, o atleta parado, além de uma queda de performance absurda no esporte, a gente tem uma perda de receita para a instituição muito grande, né? Então, esse tempo de volta ao combate, né, ou ao jogo, ou à atividade primária do atleta, ele é de suma importância. Então, com essas ferramentas hoje, tanto no campo da ressonância quanto no campo do ultrassom, proporcionam aí uma agilidade maior e dão condições aos médicos de chegarem em diagnósticos mais precisos de maneira mais rápida. E aproveitando a deixa aqui do Vitor falando em condições, eu queria perguntar para o Dr. Marcelo sobre o que a gente pode considerar como um ouro olímpico, além da alta performance, claro, né, do atleta, um bom resultado desse trabalho de bastidor da radiologia musculoesquelética pode contribuir para o ouro desses atletas, doutor? Hoje, a gente sabe, praticamente todo atleta profissional já fez algum ultrassom ou alguma ressonância aí na vida para diagnosticar alguma lesão, seja uma lesão pequena, seja uma lesão grande. Então, faz parte da vida desse atleta algum diagnóstico de imagem aí que ajudou ele em algum momento para algum tratamento. E hoje a gente sabe que na vida do atleta profissional é constituída por uma equipe muito grande e dentro dessa equipe certamente está o diagnóstico por imagem. Tanto é verdade que o Comitê Olímpico Internacional, nas últimas 2 Olimpíadas, eles instalaram um serviço de imagem completo na Vila Olímpica, um serviço constituído de raio-x, ultrassom e ressonância magnética até, nas vilas olímpicas, e não vai ser diferente agora em Tóquio, pela importância disso. E para não dizer que eu estou puxando sardinha para o nosso lado, recentemente eu até conversei com a doutora Ana Carolina Corte, que ela é coordenadora médica do Comitê Olímpico Brasileiro agora em Tóquio, nas Olimpíadas. Está até no meu canal essa conversa, e eu fiz essa pergunta para ela, a importância aí da imagem nos atletas profissionais. E ela me respondeu muito precisamente que o radiologista é uma das pessoas que mais tem que estar do lado dela, porque olhar um exame de um atleta profissional não é tão fácil. Ele está cheio de alterações, a gente tem que saber qual alteração está provocando aquele sintoma. Então, eles realmente precisam
pela demanda que esses atletas têm, esportivas, de patrocínio, tudo, diagnosticar precisamente aquilo que está provocando alguma possível lesão e, com isso, tratar mais precisamente essa alteração. Então, eles precisam de um especialista, precisam da pessoa que mais entende de imagem do lado deles. Então, eu diria que se a gente não faz parte ali da medalha inteira, pelo menos a pontinha ali do brilho ali, a gente está contribuindo também. Verdade, doutor. O Vitor falou na resposta dele sobre a velocidade em diagnosticar, né, uma possível lesão ou uma possível necessidade de tratamento. Eu queria aprofundar um pouco esse tema e falar sobre intervenção médica por imagem, né? A gente percebeu que dentro da radiologia musculoesquelética, a intervenção guiada por imagem ganhou muita evidência, né? E como você disse, né, provavelmente o médico radiologista ele ajuda muito no pódio olímpico dos atletas. Queria saber, doutor, na sua opinião, se essa prática auxilia na abordagem, tanto na abordagem diagnóstica quanto na terapêutica, e quando existe um comprometimento osteoarticular, ou seja, dos ossos, articulações, músculos, tendões e etc., se essa intervenção guiada por imagem, ela é realmente essencial. Queria saber isso do senhor. Esse assunto também é uma das minhas grandes paixões, a intervenção guiada por imagem. Para quem não sabe o que é isso, antigamente, sem a imagem, o médico ia lá no atleta, palpava a região que estava doendo, com alguma alteração, e injetava às cegas, praticamente, a medicação necessária ali no atleta. Hoje, com a imagem, a gente consegue visualizar a região ali que está alterada, seja numa articulação, seja no músculo, seja na coluna até, a gente faz essas intervenções e consegue precisamente, guiado pela imagem, vendo praticamente em tempo real as alterações, injetar a medicação. A gente pode injetar medicações analgésicas, medicações anti-inflamatórias, e até medicações reparativas, como o PRP, o plasma rico em plaquetas, que apesar de ser controverso a sua eficácia, é utilizado largamente aí na medicina esportiva. E tudo isso sem abrir o paciente, tá? Apenas com a colocação da agulha ali no local que a gente deseja. Então, eu acho que hoje em dia isso acelera a recuperação do atleta, fazendo essas intervenções guiadas, também possibilitando e ajudando um retorno mais rápido aí desse atleta. É lógico que tem as indicações precisas para fazer isso, mas hoje é um arsenal terapêutico muito, muito importante aí para os atletas, as intervenções guiadas pela imagem, seja por ultrassom, seja pela tomografia, e até a ressonância magnética é possível fazer essas intervenções também. O doutor falou sobre a intervenção guiada por imagem, agora eu queria saber um pouquinho mais do doutor sobre as tendências, além dessa modificação cada vez mais, dessa questão de ser guiado pela imagem, se o doutor vê outras tendências nesse segmento, que vai ajudar cada vez mais nessa prevenção de lesões e diagnósticos. Sim, existem algumas outras tecnologias aí, também muito ligadas à ultrassom e à ressonância, que atualmente não tem um papel muito grande aí nos atletas, mas que eu acredito que num futuro até próximo isso possa ter algum papel. Como, por exemplo, a elastografia na ultrassonografia. A elastografia é uma técnica no qual a gente vê a rigidez de um tecido, por exemplo, de um tendão. Então, se um tendão mais inflamado, ele vai ser mais rígido que um tendão menos inflamado. Então, isso a elastografia pode contribuir bastante num diagnóstico mais precoce, antes da rotura desse tendão, por exemplo. A gente tem na ressonância magnética, por exemplo, as técnicas de Ultra Short T. É um nome complicado aí, mas basicamente ele consegue ver detalhes que hoje a ressonância magnética normal não consegue ver, principalmente de tendões e ligamentos também, além da cartilagem. A gente tem também as técnicas funcionais, a imagem molecular. O que quer dizer isso aí?
A gente hoje, com a radiologia, a gente vê muito a anatomia dos pacientes, a anatomia das lesões, mas a parte funcional, o que está funcionando ou não, a gente não consegue ver ainda, a não ser com o uso dessas técnicas funcionais. A gente injeta uma substância, faz a imagem, e essa substância vai dizer se aquela região está com uma função celular alterada ou não. Isso é imagem molecular. Ainda não tem aplicação na medicina esportiva, mas eu acho que num futuro aí vai ter uma aplicação, sim. A gente tem também a inteligência artificial. A própria inteligência artificial aí cresceu muito também na nossa área, na radiologia, e ela permite hoje imagens mais com uma definição maior, com uma maior acurácia diagnóstica e com maior produtividade. Então, isso também está ajudando muito aí o nosso diagnóstico. Tem outras técnicas, como, por exemplo, tem uma que chama radiomics. Radiomics, a gente insere fatores quantitativos ali no processo do diagnóstico, e com isso a gente consegue fazer uma caracterização melhor de qualquer doença e também consegue predizer a evolução, como que vai ser a evolução dessa doença. Também agora não tem aplicação na medicina esportiva, mas pode ser que no futuro aí eu vejo isso como outra técnica promissora aí para auxiliar aí na medicina esportiva também. Obrigado, doutor. Também queria saber um pouquinho do Vitor sobre as novidades e tendências da Canon Medical. Vitor, conta pra gente. Eu acho que é mais um complemento ao que o Dr. Marcelo falou, né? São todas essas técnicas novas, o Ultra Short TE, por exemplo, que ele comentou, trazer para também um tema que está muito atual. Ele pode ser usado também para acompanhamentos de casos de Covid, por exemplo, se a gente faz uma análise pulmonar. Então, são tecnologias que às vezes nascem com a finalidade ou focadas para um tratamento de músculo esquelético e potencialmente podem ser aplicadas para outras funcionalidades e para diagnosticar outras doenças, né? Mas eu queria chamar a atenção para uma dessas tendências, que é a inteligência artificial, né? Acho que a inteligência artificial, quando surgiu, né, Dr. Marcelo, talvez ela tenha surgido de uma maneira um pouco controversa, existia aí, e eu estou falando aqui só a minha opinião, uma lenda de que a inteligência artificial substituiria o radiologista, que eu acho uma completa bobagem, porque eu acho que isso nunca vai acontecer, né? A tecnologia está aí para auxiliar e para dar ferramentas cada vez mais precisas para que o profissional consiga tomar as decisões, né? E aí, como tendência, eu acho que eu colocaria sim a inteligência artificial, até porque ela traz uma possibilidade para um sistema de imagem até de ampliar a acessibilidade desse sistema, né? Se a gente trazer isso um pouco para o universo da ressonância, a inteligência artificial hoje, ela possibilita com que máquinas de uma potência menor gerem imagens de máquinas como se tivessem uma potência maior, né? A gente usar um pouquinho em termo técnico, né? As ressonâncias magnéticas, elas têm uma força de campo magnético. Cada equipamento tem um campo magnético definido. 1,5 Tesla, 3 Tesla, 7 Tesla, né? Então a gente tem essas variações. Quanto maior este campo magnético, maior a potência desse equipamento e potencialmente melhores as imagens que serão geradas por ele. Hoje, com o auxílio da inteligência artificial, né, aplicada à resolução da imagem, a Canon e as tecnologias conseguem proporcionar que uma máquina de 1,5 Tesla gere imagens antes que a gente só via em equipamentos de 3 Tesla e um 3 Tesla gere imagens que a gente só via em equipamento de 7 Tesla. Né? E o que isso significa? Isso significa que a gente, com um sistema com custo inferior, consiga produzir resultados de forma superior, né? Fazendo com que a gente consiga até ampliar a acessibilidade a exames de saúde, né? Como a gente começou o nosso papo, né? Falando aí de atletas olímpicos, atletas de ultra alta performance, chegando para os atletas amadores, mas eu acho que no final do dia aqui estamos todos falando sobre imagem, sobre medicina diagnóstica, né? E é importante que a gente consiga e tenha também capacidade de atender ao maior número de pessoas, de auxiliar o maior número de pessoas que precisem de cuidados. Então eu acho que essa é uma baita tendência aí para a gente colocar em foco e coisas que a Canon vem trazendo nessa linha, né, de inteligência artificial para assistir aos profissionais e com que façam que as tecnologias fiquem cada vez mais acessíveis ao maior número de pessoas possíveis. Doutor, agora eu queria perguntar, indo até um pouquinho
aqui na resposta do Vitor sobre os profissionais, né? A gente falou agora sobre inteligência artificial, que a inteligência artificial não anula o papel do profissional, né? Pelo contrário, ela complementa e ainda dá mais ferramentas para esse profissional. Mas eu queria voltar um pouquinho na nossa conversa, na tua resposta sobre a escolha da profissão, e falar sobre os profissionais que elegem a radiologia músculo-esquelética como vocação, vamos dizer assim, né? Como formação. Como que é essa formação desse profissional e quais são as oportunidades para quem quer entrar nessa área da medicina? Quais são os campos de atuação? A radiologia musculoesquelética, ela requer um ano adicional de especialização depois da residência de radiologia. Então, o radiologista musculoesquelético, ele tem atuação. Hoje, o foco da conversa é a medicina esportiva, mas que é a parte mais visível, na verdade, da radiologia musculoesquelética, porque a gente está tratando de saúde e não de doença, como geralmente a medicina trata. Mas não é a única área de atuação nossa. A gente trata desde crianças recém-nascidos até com patologias, por exemplo, de plexo braquial, até a terceira idade, com doenças degenerativas de envelhecimento. A gente trata também tumores musculoesqueléticos, de ossos e músculos. A gente trata doenças reumatológicas. A gente vê diagnóstico até de lesões de nervos, pequenos nervos periféricos a gente estuda. Então, é uma gama de atuação muito grande. Eu sempre digo que o radiologista ele é o detetive da medicina, tá? Porque ele e as pistas desse detetive são as imagens. Então, ele tem as imagens que vão servir como pistas para ele solucionar o caso. E a tecnologia está fazendo essas pistas serem mais disponíveis aí para a gente solucionar os nossos casos, eu sempre digo. E hoje o radiologista, o músculo esquelético especialmente, ele tem que ter uma posição mais proativa. A gente estimula na formação eles a procurarem os ambulatórios, seja a forma presencial, seja a forma virtual, para a gente aprender mais sobre as doenças, para a gente ouvir dos ortopedistas, reumatologistas e clínicos em geral, o que eles querem saber, quais as perguntas que eles querem responder, para que a gente possa, na imagem, ajudar melhor esse clínico e, consequentemente, ajudar mais o paciente. Hoje em dia, eu vejo a radiologia musculoesquelética uma especialidade muito vibrante, muito vibrante. Há 20 anos atrás, quando eu entrei na radiologia, era uma das especialidades mais concorridas. Infelizmente, nos últimos anos, como o Vitor até citou, houve uma queda muito grande na procura pela radiologia por causa dessa história que a radiologia iria sumir por conta da inteligência artificial. Eu não vejo a menor possibilidade disso acontecer a curto e médio prazo. Eu acho que a inteligência artificial, como a gente já comentou, só vai somar aí para a radiologia como um todo, incluindo a radiologia musculoesquelética, e eu vejo a radiologia e a musculoesquelética em especial como uma especialidade muito vibrante, de muitas interfaces, de muitas possibilidades. Então, eu estimulo muito esses jovens médicos a fazerem a radiologia e vou estimular a fazer a radiologia musculoesquelética também por esse motivo. Uma questão que sempre me pergunta, a questão diminuiu muito as oportunidades de mercado. Isso está muito mais relacionado com as condições econômicas de um país do que a própria condição da especialidade em si. Então, com o reaquecimento da economia, certamente as oportunidades profissionais irão aparecer. Então, eu vejo a radiologia musculoesquelética como uma especialidade muito, muito vibrante. Que legal, doutor. Você falou de inteligência artificial, né? Eu concordo muito com o senhor pelo seguinte, né? Nessas áreas mais sensíveis, é muito difícil a gente substituir a mão de obra humana, né? Por exemplo, tanto na medicina, eu vou até fazer um paralelo com a aviação, né? Muito se fala da inteligência artificial substituir o piloto de avião.
Mas eu acredito que vai demorar muito tempo. Eu acho que é quase impossível isso acontecer, tanto na área da aviação quanto na medicina, porque são áreas muito sensíveis, né? Que legal. Agora eu queria te fazer uma pergunta, doutor, eu acho que um pouco mais pessoal. Vou tirar um pouco o seu crachá. E essa pergunta ela é motivacional, pelo seguinte, né? A audiência do Por Dentro da Imagem ela é constituída tanto de médicos quanto realmente de estudantes de medicina. Então eu queria saber do senhor quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais. Tendo em vista que o senhor é um médico de sucesso, é PhD, é referência na sua área. Então é interessante a gente sempre saber de quem já teve sucesso. Quais foram os seus maiores desafios na área pessoal e também profissional? E o que que o senhor aprendeu com esses desafios? O senhor poderia contar um pouquinho para a gente? Obrigado pelos elogios aí, Cleiton. Eu vim lá do Maranhão, São Luís Maranhão, sou de lá, e eu sempre quis fazer medicina desde criança. E eu sempre estudei em escola pública. Meus pais me deram uma base de educação muito grande. No segundo colegial, resolveram me colocar na escola particular para aumentar minha chance de entrar numa faculdade de medicina, que era o que eu queria fazer. E eu sempre quis vir para um grande centro, sair do Maranhão para vir para um grande centro do Brasil fazer medicina. Eu passei na faculdade de medicina da USP, eu morei na moradia dos estudantes, porque meus pais não tinham condições de me sustentar aqui em São Paulo, e cheguei até a trabalhar durante a faculdade para ajudar nesse sustento. Acabei a faculdade, passei na residência de radiologia lá da USP, que era, na época, a especialidade médica mais concorrida, fiz a preceptoria e depois fiz a especialização em músculo esquelético, que na época tinha uma formação muito incipiente. A gente tinha apenas 2 períodos na semana de estágio, tinha 10 casos apenas de ressonância por semana, isso é muito pouco para a formação de um médico, de um radiologista músculo esquelético, e por esse motivo eu resolvi trabalhar 1 ano, juntar dinheiro e ir para fora. Eu fui para aumentar a minha especialização nessa área. Eu fui para a Bélgica, eu fui para Nova York, fiquei 2 anos lá, me especializando em músculo esquelético, e na volta, o professor Giovanni e a doutora Cláudia Leite, lá do HC, eles me convidaram para assumir a coordenação do músculo esquelético lá do Hospital das Clínicas e também do Hospital Sírio-Libanês. E foi quando eu comecei, inclusive, o serviço de radiologia do Instituto de Ortopedia, lá do Hospital das Clínicas, e pude desenvolver o serviço com o que eu achava de mais ético, com qualidade, e hoje eu me orgulho bastante aí desses 2 serviços. Na verdade, eu contei essa história toda aí porque eu jamais imaginava lá no Maranhão chegar nessa posição que eu cheguei hoje, tá? E isso é importante para as pessoas perceberem que se você tem um objetivo na vida, se você tem um sonho na vida e você se esforçar, né, muito para conseguir esse sonho, se você agir eticamente, respeitar as pessoas ao seu redor, seja a posição que for, se você sempre continuar estudando, se você sempre aprender com seus erros e se você sempre continuar ensinando outras pessoas, você, apesar dos muitos percalços que você tiver na vida, e vão existir muitos percalços, você aumenta muito a chance de chegar pelo menos muito próximo do que você tinha como objetivo primário. Quanta inspiração, doutor, com a sua história. Eu imagino que você falou, quando você ensina, você aprende também. E isso a gente vê muito no seu perfil do Instagram, que você tem um perfil super completo, com várias aulas, lives. Assim, a gente aprende bastante no perfil do doutor. A gente, infelizmente, está chegando ao final desse Por Dentro da Imagem. Passou voando esse episódio. Foi muito legal ter a presença do doutor, mas antes da gente ir embora, doutor, queria que o senhor deixasse as suas redes sociais, inclusive o seu perfil, e também o seu recado final para todos que estão acompanhando a gente aqui hoje. Essa questão das mídias sociais é interessante, o alcance que elas têm. Então, eu até contar uma história, eu comecei a usar mais essas mídias aí, porque eu sempre gostei de ensinar,
enfim, como você falou, a gente ensina e isso volta para a gente. E aí, com as mídias sociais, eu consegui alcançar um público muito maior do que apenas nos lugares que eu trabalhava. Então, hoje, as minhas mídias sociais têm muito essa questão aí de experiência profissional. Eu quero passar o que eu aprendi, a própria experiência, que às vezes a gente não aprende no livro, é só errando, acertando, enfim, isso tudo eu tento passar ali nesses canais. Eu tenho o Instagram, que é @MarceloBordalo, e tenho o Twitter, que também é @MarceloBordalo, que são mais nessa pegada aí de ensino da radiologia musculoesquelético como um todo. Eu queria agradecer muito a Canon para falar sobre esses assuntos que me interessam, são a minha paixão aí de vida, aí, são o meu dia a dia e é o que eu mais gosto de fazer, e é um prazer enorme falar disso aí para vocês. Eu me diverti muito hoje aqui nessa conversa aí com vocês. Espero que outras pessoas se inspirem nisso, como eu tive os meus mestres inspiradores. Eu gostaria de inspirar outras pessoas a procurar essa especialidade e estar sempre renovado e sempre vibrante, como eu falei. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Chegamos aqui na nossa linha de chegada do Por Dentro da Imagem. Foi uma honra contar com o doutor. E o que ficou de grande lição aqui é dos objetivos, como no esporte, nas Olimpíadas, né? O doutor comentou, ele tinha sonhos lá no Maranhão, veio buscar esses sonhos e se tornou esse profissional que ele é, uma referência nesse segmento. E foi muito legal todo o conhecimento que o doutor pôde passar aqui para a gente, aqui nesse Por Dentro da Imagem. E eu queria também deixar aqui um abraço para o Cleiton, para a Bárbara, e também para o Vitor, para que ele dê o recado final dele aqui, para todo mundo que está acompanhando a gente no Por Dentro da Imagem. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço muito o convite e a oportunidade, né? Agradecer novamente o Dr. Marcelo Bordalo e confidenciar que eu sou uma das pessoas que se inspira e que aprende muito com ele. A gente teve a oportunidade de se encontrar em alguns congressos, mas o acompanho no Instagram, então é de pessoas assim que eu acho que a gente precisa para continuar evoluindo e aprendendo. E agradeço muito, né, essa oportunidade do podcast, e a Canon está sempre, né, preparada para suportar aí todos, desde por dentro da imagem até todos os cuidados, e com a saúde das pessoas, que eu acho que no final do dia é para isso que a gente está aqui. Então, agradeço o convite e até a próxima. Vitor, a gente que agradece você ter participado aqui hoje com a gente. Queria agradecer também ao Fábio, ao Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, pode ter certeza que o senhor é uma referência, sim, como o Vitor até abriu aqui para a gente, comentou com a gente aqui, e principalmente pelo recado que você deixou aqui no final, de que sonhos se tornam realidade. Quando a gente faz com empenho, com amor, com estudo, com ética, com verdade, tudo é possível. E aquele menino que saiu do Maranhão, hoje é uma inspiração para muitos dos ouvintes do Por Dentro da Imagem. Então, nosso muito obrigada, doutor, por aceitar o nosso convite. Obrigada a todos vocês que estão ouvindo e vendo a gente. Obrigada pela sua audiência. E Cleiton Lúcio, muito obrigada por estar aqui com a gente em mais um Por Dentro da Imagem. A gente se encontra num próximo episódio. Bah, eu que agradeço. Doutor, muito obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Vitor, muito obrigado. Fábio, muito obrigado. E, gente, realmente, eu tenho que fazer das palavras do Fábio e da Bárbara as minhas, né? É realmente muito legal quando a gente percebe assim a história de vida de uma pessoa e vê como ela realmente trilhou um caminho de sucesso, né? Eu até peguei um pouco da frase do doutor e queria compartilhar, que é o seguinte, né? Se você tem um objetivo na vida, se esforçar todo dia, agindo eticamente, fazendo o seu melhor, você aumenta muito a chance de chegar lá. Então, se você hoje está aí um pouquinho desmotivado, se as coisas estão um pouquinho difíceis para você, e você tem um objetivo muito grande na vida, simplesmente siga fazendo o seu melhor, dê o seu melhor, haja eticamente, seja uma pessoa que não atrapalhe a vida dos outros, e provavelmente você vai aumentar a sua chance de chegar lá. Doutor, muito obrigado novamente por compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Eu achei sensacional esse bate-papo, aprendi muito, e eu acho que a nossa audiência também aprendeu, mas infelizmente, ou felizmente, né, nós chegamos
na linha de chegada. Eu digo felizmente pelo seguinte, porque com certeza você que nos ouviu ou nos assistiu até aqui merece a medalha de ouro. Foi uma honra estar aqui com vocês. O Por Dentro da Imagem está disponível em áudio e vídeo. No áudio você pode escolher a sua plataforma favorita de podcasts. Então nós estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre outros. Se quiser ter uma experiência diferente de imagem, nós também estamos no YouTube, no canal da Canon Medical Systems do Brasil. Também divulgamos algumas pílulas, que são trechinhos curtos dos nossos episódios nas redes sociais, na rede social da Canon Medical Systems do Brasil. Se você tiver uma sugestão, elogio, crítica, por favor, nos envie para o e-mail. O nosso e-mail é contato@pordentrodaimagem.com. Nós ficamos por aqui do Por Dentro da Imagem e até um próximo episódio. Muito obrigado e tchau!